O filho sábio ama a disciplina. O zombador não escuta a repressão. O filho sábio ama a disciplina. Aceita conselho, tem humildade. O zombador, o tolo, o insensato, o ignorante é a mesma coisa. Não escuta a repressão, não escuta conselho, não tem humildade para receber aquilo. Do fruto de sua boca, o homem come o que é bom, mas o apetite dos traidores se satisfaz com violência. Do fruto de sua boca, o homem come o que é bom. Simplesmente cuidado com o que você fala, porque você vai colher. Mas aqui ele falando, do fruto da sua boca você come o que é bom. Só que, às vezes, você fala asneira e o fruto não é bom. No caso dos zombadores, do insensato, mas o apetite dos traidores se satisfaz com violência. Ou seja, com ira, com palavras mal faladas, com coisas que não são boas. Então, quando você fala boas coisas, você tem um fruto. E esse fruto é o que vai te alimentar. Olha para a nossa vida, gente. Olha para o que você vive. Você está vivendo aquilo que você falou. Deus criou o mundo através da palavra. Por que você acha que você não cria a sua realidade através da palavra? Ah, mas eu não falei isso, eu não falo aquilo outro, eu não fofoca no xingo. Mas talvez não é hoje, e atrás. E lá atrás, porque, gente, você planta uma árvore, uma semente, e ela leva um tempo para colher, ficar pronta para colher. Então, você falou alguma coisa lá atrás. Você disse que não tinha dinheiro, você disse que estava tudo muito difícil para você. Você disse que não aguentava mais essa porcaria dessa vida. Tá vendo? Mas eu nem reclamei. Só falei que... Então você hoje colhe o que você plantou lá. Do fruto de sua boca você come o que é bom. Mas o apetite dos traidores, ou seja, a fome, se satisfaz com violência. Essa fome é o seu desejo. E quando diz se satisfaz com violência, é todas as vezes que você reclama, que você xinga, que você estragueja. É aquilo que não é tão bom que sai da sua boca. Agora olha essa. Quem vigia, que parece a vida própria. Quem vigia sua boca preserva a sua vida. Cuidado com o que você fala. Quem vigia a boca preserva a sua vida. Quem abre demais os lábios encontra ruína. Ou seja, fica mais calado que é melhor para você. Não fala se não te perguntou. Eu estava conversando com uma amiga que até fez mentoria comigo. E aí eu falei com ela. Se não te perguntou, não querem saber. Fica calado. Aí falou, Ana Paula, eu antes da mentoria, eu depois da mentoria. Eu aprendi isso com você. Porque às vezes você quer dar opinião para todo mundo, você quer ajudar todo mundo. Mas não te perguntaram. Não querem saber. Fique calado. Uma coisa que a gente tem que levar para nossa vida. Justifique-se cada vez menos. Não justifique, não explique nada. Vai, faz, tem que fazer. Fala o que tem que falar de maneira objetiva, resumida. As pessoas hoje em dia, você pergunta uma coisa e responde outra. Parece que o Lé com o Clé não tá ligando, não. Sabe? Então, olha, vigia a boca, filho, fala pouco. Não fala asneira, não. Porque tudo que você falar, você vai comer. Sua vida poderia ser infinitamente melhor. Você poderia ganhar mais, ter um relacionamento mais saudável, seus filhos serem mais obedientes. Mas que menino custoso. Você não falou por mal, mas você falou que o menino é custoso. O que você acha? Entende? Então, assim, são coisas tão simples como essa. Falar que o meu filho é custoso vai fazer ele se tornar um menino custoso. Porque, gente, criança não é custosa. Criança está descobrindo a vida. Tudo é novidade, tudo é alegria. Criança quer atenção. Custoso é você, pai e mãe, que não está preparado para ter tempo para o seu filho.
Não deveria nem ter um filho se você não tem tempo para se dedicar a ele. Se você não quer olhar para essa criança. Ah, mas aconteceu. Eu sei que às vezes acontece um planejamento. Mas já que aconteceu, tire tempo para ele, para essa criança. Pelo menos não fale que ele é custoso. Sabe? Porque ele vai se tornar assim. Se for falar que criança mais inteligente, que criança mais abençoada. Ah, essa peste. Não me dá um minuto de sossego. Não vai te dar um minuto de sossego. Enquanto a criança, tudo bem, mas depois que cresce, você vai ver o que vai acontecer. Então, vigie a sua boca para preservar a sua vida. O que é preservar? É para que ela dure mais. É para que tenha sabor, para que tenha qualidade. Lembra que sobreviver é diferente de viver? E a maioria das pessoas sobrevivem hoje. Sobrevivem. Quem abre demais os lábios encontra ruína. Ruína, gente, é depressão, é ansiedade, é uma vida escassa. São filhos que dão trabalho, que te fazem passar noites acordadas. Isso é ruína. Então fica calado. Isso que o Provérbios está falando. Fica calado. Agora, olha lá o versículo 6. A justiça guarda quem tem uma conduta íntegra. Nós falamos disso ontem. Integridade é você ser uma pessoa coerente. Uma pessoa de princípios e valores fala e faz. Por quê? Por mais que você não tenha consciência, você fala e colhe. A vida que você vive é por tudo que você plantou através da palavra. Você criou a sua realidade através da palavra. E olha, deixa eu te contar um segredo. Você criou através da palavra. E você continua criando. Então, mude o que sai da sua boca. Comece a falar boas palavras. Para que você possa colher bons frutos. Para que você não seja um traidor que se satisfaz com violência. Gente, lembra que o traidor não é você trair o outro, mas sim é você roubar, você mentir, você manipular. Mas primeiro é se trair. Você trai os seus princípios. Você se trai quando você fala, ai, eu sou insegura. Ai, eu sou burra. Ai, eu não sei fazer nada direito. Isso é uma traição a quem você é, a quem Deus te chamou para ser. Ai, eu sou ansiosa. Você vive um momento, um período de ansiedade, mas você não é ansiosa. Você vive um período de escassez, mas você não é uma pessoa escassa. Por quê? Porque você é filha do Rei da abundância. Você é filha do Rei da alegria, da paz. Então, como você pode ser diferente? Você está vivendo um período, tudo bem. Mas tudo passa e isso vai passar. Mas cuidado com a palavra. Cuidado com o que você fala. A justiça guarda quem tem princípios, quem tem integridade, conduta íntegra. Mas a sabedoria se encontra entre os que pedem conselhos. Onde está a sabedoria? Como que eu vou criar o caminho da conduta íntegra? Busque conselhos. Quem pede conselho adquire sabedoria. Preste atenção, às vezes você não precisa nem necessariamente ir lá e pedir um conselho o tempo inteiro. Mas preste atenção às coisas que as pessoas te falam. Como você pode aprender até com a criança, gente. A criança ensina tanto. Olha essa aqui. Riqueza depressa acumulada diminui. Você quer muito dinheiro, eu sei. Você quer que venha rápido. Mas se você acumula de uma vez, ela vai diminuir. Você vai acabar perdendo. Por quê? Porque você não tem sabedoria suficiente para lidar com essa riqueza. E quando a gente fala de dinheiro, gente, dinheiro é energia. É uma energia muito forte. E nem todo mundo é preparado para lidar com essa energia. Às vezes eu costumo dizer, você tem só R$ 1.000, que bom, você tem R$ 1.000 de problema. Mas se você tem 1 milhão, agora você tem 1 milhão de problemas. Potencializa. Você sabe lidar com esses problemas? Porque esses problemas vão se tornar
1 milhão de vezes maior quando o dinheiro chegar. Se você não tiver clareza para lidar com isso. Riqueza depressa acumulada diminui. Então, queira se tornar rico, mas aos poucos. Porque a riqueza, o dinheiro, ele vem para você do tamanho que você é. Quanto mais você se prepara, mais retorna para você. Então, não tenha pressa. Ah, mas eu tô com 50 anos, tudo bem, mas você não estava pronta ainda. Com 50 anos você pode mudar a sua boca, mudar o seu pensamento. Com 50 anos você pode começar a adquirir sabedoria, buscando conselhos. Busque conselhos, seja humilde para receber correção. Quem as reúne, pouco a pouco as aumenta. Vai ali devagarzinho, para que você possa se preparar, porque a energia do dinheiro é muito pesada. Agora, olha essa. Quem respeita, lá no versículo 13, quem respeita o mandamento será recompensado. Gente, respeitar o mandamento não é só você ir para a igreja, não é só você não roubar, não matar, não mentir, não trair, não. Viver o princípio. Vamos lá, o primeiro princípio. Ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Tudo bem, amar a Deus sobre todas as coisas, eu não vou entrar nesse contexto agora. Porque você nem ama a Deus sobre todas as coisas, mas deixa isso pra lá. Agora, ame o próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento. Ou seja, eu preciso me amar para amar o outro. A palavra como é uma comparação. Se eu não consigo me amar, por mais que eu queira amar o outro, eu não consigo também. Porque do jeito que eu faço para mim, eu faço para o outro. Então, quem respeita o mandamento será recompensado. Recompensa vem quando você se cuida, quando você se valoriza, quando você se ama, quando você tem bons pensamentos a seu respeito, quando você fala coisas boas. A recompensa vem. E a recompensa é financeira. A recompensa é nos seus relacionamentos. Sejam bem-vindos. Então, você vive aquilo que você planta através das suas ações, pensamentos, sentimentos e comportamentos. Se você não tem recompensa na vida, é porque não está cumprindo esse mandamento. Esse e vários outros. Lá no 19. Desejo realizado é uma doçura para a alma. Desejo realizado é uma doçura para a alma. Ou seja, quando você conquista os seus bens, você adoça a sua alma. Quando você conquista o seu posicionamento, quando você consegue se posicionar, a alma fica doce, fica leve. Mas é abominação para os tolos desapegar do mal. O que é desapegar? É abrir mão. Tem coisa que está te adoecendo e você está lá segurando aquele relacionamento. Perdeu o dinheiro e você fica assim, ai meu Deus, eu não pude perder aquele dinheiro. Ai, eu perdi esse dinheiro, isso me fez mal. Você está apegada. E isso vai fazer o quê? Isso vai ser abominação, isso vai ser detestável para os seus dias. Lembra que você colhe frutos da sua boca? Então você se apegou àquilo. Por quê? Porque o sábio abre mão daquilo que não faz bem para ele. E quando ele abre mão, volta. Olha o versículo 22. Quem é bom... Gente, isso aqui é para o pai e para a mãe. Presta atenção. Você vai saber agora. Presta atenção. Quem é bom, deixa herança aos filhos. Mas a riqueza do pecador está reservada ao justo. Vem cá. Isso aqui está falando literalmente com o pai e com a mãe. Se você é um bom pai e uma boa mãe, você vai deixar herança financeira, tá? Se você não deixou herança financeira, você não foi um bom pai ou uma boa mãe. Quando eu falo não foi um bom pai ou uma boa mãe, não teve sabedoria. Não tem a ver com você amar os seus filhos. Tem a ver com sabedoria. Por quê? Se vocês estão acompanhando Provérbios desde o primeiro dia, aqui já te trouxe benefícios de uma vida de quem busca sabedoria, comportamentos de quem vive com sabedoria, de quem não vive com sabedoria. Então, se o seu pai e a sua mãe não deixou herança financeira para você,
Porque eles não foram bons, ou seja, não tiveram sabedoria em te educar e te criar. Ana Paula, mas meu pai, a mãe deixou dinheiro, mas deixou uma herança de princípios e valores. Ah, mas eu não estou falando disso agora. Princípios e valores é o mínimo. É o mínimo. Porque se você não consegue deixar nem isso para seus filhos, tá lascado. Então, olha só. Um bom pai ou uma mãe deixa herança para os seus filhos. Sim, herança de princípios, valores, ok. Essa herança é legado. Deixa um bom nome onde você vai e as pessoas falam bem de você. Enquanto mãe, enquanto pai, você é uma boa pessoa. Mas não é só isso. Um bom pai ou uma boa mãe deixa uma reserva para os seus filhos. Porque sabe que a vida não é tão simples quanto parece. Entende? Não estou falando para você deixar tudo de mão beijada, não é isso, mas deixe ali algo que possa ajudar seus filhos a crescer na vida. Então, se você é bom, se você tem sabedoria, você já deixou um caminho trilhado para os seus filhos. Então, comece a pensar diferente. Tenha sabedoria. Não fale que menino custoso, que menino pirracento, que menino preguiçoso, que menino desobediente. Não fale, porque você vai colher o fruto da sua boca. E aqui, quando não é um bom fruto, é o quê? É ruína. Ó, o apetite dos traidores se satisfaz com violência. O que é violência? Que menino gostoso! Que menino que me dá um minuto de sossego! Isso é violentar a essência livre, a essência criadora da criança, a essência curiosa do crescimento. É uma violência contra essa criança. Então, tenha sabedoria para deixar herança financeira para o seu filho, para deixar herança de princípio para o seu filho, herança de valores, de boa conduta. Mas a riqueza do pecador, ou seja, a riqueza de quem desviou da rota, que a gente já falou sobre o pecado, a riqueza do pecador está reservada ao justo. Ou seja, você faz, você trabalha, você junta, mas você desviou a rota. Desviar a rota é pecar. E aí o que você juntou vai para o outro. Simples assim. Aí explica aquela frase: o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. O rico sempre tem sabedoria e o pobre não tem sabedoria. Gente, tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria para lidar com o dinheiro. Não é assim. Trabalhar não põe ninguém rico. Eu sei. Você trabalha de 4 da manhã à meia-noite. Trabalhar não põe ninguém rico. O que faz as pessoas tornarem ricas é o saber, é o sabor. Entende? É a pessoa saborear, pensar diferente em relação ao dinheiro. É olhar para o dinheiro com olhos diferentes. É ter sabedoria, ter sabor quando recebe o dinheiro. Tem gente que pega o dinheiro aqui e já paga as contas e nem vê o dinheiro. O dinheiro, tipo, não passa nem na mão da pessoa, é daqui pra cá, sabe? Você, como você diz, você já pega o dinheiro, já paga o boleto nesse hora, você nem saboreia o dinheiro. Você não tem o gosto do dinheiro em suas mãos. Olha essa. Quem poupa a vara odeia seu filho. Você tá entendendo? Hoje em dia pode corrigir os filhos? Chama o conselho tutelar. Quem poupa, o que é poupar? É guardar, é não usar. A vara odeia seus filhos. Mas quem ama o corrige a tempo. Gente, dá uma varadinha na perna do seu filho. Quem poupa a vara é a vara que significa correção. Hoje em dia os filhos não têm limite. Hoje em dia, pai e mãe tem que obedecer filho. Cadê a hierarquia? Pai, mãe, filho, pai, mãe, filho. O pai e a mãe orienta, aconselha, corrige, pega a vara se precisar, dá um tapa. E o filho está abaixo. Só que as coisas estão acontecendo de maneira louca, porque o filho está sobrepondo os pais. Isso não pode acontecer. Aqui não existe sabedoria. Quem poupa a vara, quem não corrige o seu filho, não ama. Porque quem ama, corrige, dá limite. Ah, mas é porque eu não quero
fazer o que meus pais fizeram comigo. Não tô falando pra você fazer o que eles fizeram. Faça melhor, mas tenha sabedoria. Se os seus pais te corrigiram, você não precisa corrigir da mesma forma, mas eu preciso corrigir. Evolua a correção. Tenha sabedoria no corrigir seus filhos. Porque se você ama, você pega a vara, você corrige. E lá na frente vai falar de novo isso aqui. Não tapa se precisar, põe de castigo e manda o conselho tutelar pra PTU. PUTA, né? Que pariu, porque não tem condição. Sabe? Sério. Corrija os seus filhos. Por amor a eles. Tenha sabedoria em se posicionar. Não é não, acabou. Inclusive, em Provérbios falar isso também. Do peso que você fala. Uma hora você fala não e outra hora você fala sim. Então se posicione. Criança, eu te amo. E por te amar, você não vai fazer o que você quer. E por te amar, eu vou meter a mão na sua boca se precisar. E por te amar, vai ficar de castigo. E por te amar, vai ganhar uma chinelada. Não tô falando pra você espancar o seu filho. Mas eu apanhei muito quando eu era criança e eu não morri. Eu apanhava de chinelo, de vara, de cinto. É na bunda. Não era na cara. Sabe? Castigo de joelho, horas de joelho, abraçada com a minha irmã. A gente brigava muito. Por quê? Por amor, coloca limite. Sabe? E aí, se a criança também... deixa eu te contar uma coisa pra resumir isso aqui. Se a criança também tá insuportável, primeiro que você abençoa essa criança a vida inteira. Reclamou. Disse que era uma peste. Que não te dava um minuto de sossego. Sabe? Só falou coisas que não devia. A criança cresce segundo a sua palavra. Segundo o que você proclamou na vida dela. Então, ela tá sendo difícil porque você não soube educar. Porque você não teve sabedoria em lidar com seu filho. Então, tenha cuidado com o que você fala. Tenha diligência no conduzir o seu filho. Tenha cuidado. Sabe? Escolha pessoas que vão te dar conselhos. Tá aqui falando. Sabedoria se encontra no conselho. Você não vai pedir conselho de qualquer um. Você não vai pedir conselho de um tolo. Você vai buscar conselho de uma pessoa sábia, que tem resultados naquilo que você quer atingir. Eu não sei como que faz para investir o dinheiro. Eu não sei como que faz para ganhar mais dinheiro, para criar uma segunda, terceira fonte de renda. Eu não sei como educar os meus filhos. Eu não sei como lidar comigo mesmo, com os meus sentimentos. Eu não sei como entender a Bíblia, o meu manual de instruções. Eu não sei como me relacionar bem com meu marido, com a minha esposa. Eu não sei como fazer isso melhor profissionalmente. Vai em alguém que você admira. Vai em alguém que saiba, que tem sabedoria e pergunte. Então, o que é isso? Escolha bem as pessoas. Nós somos o meio das pessoas que nós mais vivemos. Então, cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Cuidado com o que as pessoas falam. Por quê? Se você vive com uma pessoa que fala, reclama, xinga, espragueja a criança, reclama do dinheiro, fala que dinheiro nasce em árvore, eu não tenho tempo para nada, você vai acabar falando isso também. E quando você fala, você colhe. Você vive uma vida sem tempo, uma vida sem dinheiro, uma vida com relacionamento ruim. Então, tenha sabedoria para viver com as pessoas certas, para educar o seu filho, para falar. Por quê? Porque isso vai determinar o caminho que você vai seguir. E é você o responsável por deixar a trilha para o seu filho, para conduzi-lo diante do que você falou, do que você corrigiu. Ou não. Talvez você não corrigiu. Talvez você só espraguejou e não abençoou. E aí você vai colher o fruto. Ou você vai colher a violência desse fruto. Não tão saboroso assim. E com isso finalizamos o Provérbios de hoje. Nosso capítulo 13, amanhã é o capítulo 14. Presta atenção. O bom pai deixa herança para o filho. Mas eu tô com 40 anos e ainda não tenho R$1 para deixar meu filho. Com 40 anos você pode enriquecer do dia para a noite. Ainda tem tempo para deixar uma herança para o seu filho. Se organize. Se organize, tenha disciplina.